Olá, estudiantes! Eu sou a professora Thaís e vou trabalhar com vocês língua espanhola para a segunda série do ensino médio. Mas antes de a gente começar, temos aqueles dois lembretes lá, né? Para você que está assistindo as aulas, fazendo aí pelo Google Classroom, não esqueça de clicar no link da atividade dessa aula, realizar a atividade obrigatória e validar a sua presença. E para você que está aluno que está assistindo as aulas somente pela televisão, não deixe de realizar as atividades e entregar aí na sua escola de acordo com a organização de cada uma. Tranquilo? Vamos a empezar? Muito bem. Que vimos na classe passada? A narrativa contada de outro jeito. Nós vimos aí o conto Caperucita Roja, uma forma de paródia, contada totalmente diferente, com um final totalmente inusitado, né? O gênero paródia del cuento infantil, interpretação de texto e léxico a partir dele. E hoje, nesta classe, que vamos saber hoje nesta classe? Contando um conto. Então, vamos trabalhar o gênero conto, interpretação e o pretérito imperfeito. Vamos aí? Muito bem. Leia o relato. Então, apresento para vocês um relato, prestem bastante atenção, que depois na sequência tem uma atividade a respeito dele. Éramos muito pobres. Muitas vezes não tínhamos nem que comer. Não tínhamos dinheiro para comprar juguetes e roupa. E mis padres sofriam muito por isso. Mi hermano e eu recolectábamos frutas silvestres que nos serviam de alimento e também para vendê-las en el pueblo. E algumas vezes teníamos que caminar muito para encontrá-las. Uma vez nos perdimos e nos engañou uma viejita com cara de buena gente. No resistimos a la tentación de las golosinas que nos oferecia e ela nos sequestrou. Que bem que, ao final, nos escapávamos. Então, aqui nesse relato, o que está trazendo? Éramos muito pobres. Muitas vezes não tínhamos o que comer. Não tínhamos dinheiro para comprar brinquedos e roupa e meus pais sofriam muito por isso. Minha irmã e eu recolhíamos frutas silvestres que nos serviam de alimento e também para vendê-las no povoado. E algumas vezes tínhamos que caminhar muito para encontrá-las. Encontrá-las o quê? As frutas silvestres. Uma vez nos perdemos e uma senhora, uma velhinha, nos enganou com cara de boa gente. Não resistimos à tentação das guloseimas que nos oferecia e ela nos sequestrou. Que bom que no final nos escapamos. Tá vendo? Muito bem, então a partir dessa atividade, desse relato, vamos fazer a nossa primeira atividade. Vamos aí refletir um pouquinho. Quem são os famosos que estão recordando a niñez? O que é a niñez? A infância. A gente tem aqui 4 alternativas, uma delas é a verdadeira. Reflitam, pensem um pouquinho nesse relato e a gente já volta na sequência.
Listo? Pensaram, refletiram quem são os famosos que estão recordando a sua niñez, ou seja, a sua infância? Caperucita Roja, Chapeuzinho Vermelho, Cenicienta, Cinderela, Pinóquio, Hansel e Gretel, Joãozinho e Maria, olha que diferente, né? Olha o nome Joãozinho e Maria. Aí, qual é a alternativa? Esse relato está retratando aí, recordando a niñez de Hansel e Gretel, João e Maria, conhecido aí pela gente. Tranquilo? Muito bem, então na sequência o que a gente vai fazer? Eu trago para vocês alguns fragmentos de alguns contos, vamos fazer a análise, vocês vão descobrir de que conto se trata, vão relembrar um pouquinho a infância de vocês, tranquilo? Vamos sair para ele primeiro. Li os fragmentos de los cuentos infantiles e traemos aí também algumas imagens. Em um país muito lejano vivia uma velha princesita que tinha uma madrastra, la reina muy vanidosa. ¿Quién es la más bella? La madrastra le preguntaba a su espejo mágico y este respondía, tú eres, oh reina, la más hermosa de todas las mujeres. E foram passando los anos. Um dia e ponto aí suspensivo, né? Ideia de continuação. Em um país muito distante vivia uma bela princesinha que tinha uma madrasta, a rainha, muito vaidosa essa rainha. Quem é a mais bela? A madrasta perguntava ao espelho mágico e este respondia, tu eres, ó rainha, a mais hermosa, ou seja, a mais bonita de todas as mulheres. E foram passando os anos. E um dia, o que será que aconteceu nesse um dia? Muito bem. A partir desse fragmento que a gente acabou de fazer a leitura, vocês vão identificar a qual cuento este fragmento se refere. Blancanieves, Cenicienta ou Sirenita? O que seria Sirenita? A ver, pense um pouquinho e já voltamos na sequência.
Listo? Identificaram a qual conto esse fragmento se refere? Branca de Neve, Cinderela ou Pequena Sereia? A ver, a Blanca de Nieves, né? Que tinha uma madrasta toda vanidosa aí, que tendria no espelho e sempre perguntava quem era a mulher mais bela, mais hermosa. Tranquilo? Muito bem. Então vamos para outro fragmento aí. Havia uma vez uma jovem muito bela, que não tinha padres. Vivia com sua madrastra, olha aí, ó, DR-TR. Cuidado, que em português é diferente, né? Então, vivia com sua madrastra, uma viúva impertinente que tinha 2 hijas muito feias. Era a jovem que nascia os trabalhos mais duros da casa. Um dia, o rei de aquele país anunciou que ia dar uma grande fiesta, a la que invitava todas as jovens casadeiras do rei. Tu não irás, dijo a madrastra, te quedarás em casa fregando o piso e preparando a cena quando volvamos. Então, o que está dizendo aqui esse fragmento? Né? Então, tinha uma vez uma jovem muito bela que não tinha pais, vivia com sua madrasta, uma viúva impertinente que tinha 2 filhas muito feias. Era a jovem quem fazia os trabalhos mais duros da casa. Um dia o rei daquele país anunciou que ia dar uma festa, uma grande festa, e convidou todas as jovens solteiras do reino. E a madrasta disse o seguinte: você não irá, ficará em casa esfregando o chão e preparando a janta para que quando a gente retornar. Tranquilo? A partir da leitura desse fragmento, a qual conto este fragmento se refere? Rapunzel, Cenicienta ou Sirenita? Pense um pouquinho e já volvemos com a resposta.
Listo? A ver, entonces, quem será, né? A que conto se refere esse fragmento? A Rapunzel, das tranças lá, Cenicienta, a Cinderela ou a Sirenita, Pequena Sereia? A alternativa correta é Cenicienta. Cenicienta é a Cinderela. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos aí retomar aí quais são as características do gênero cuento, porque nós já hemos visto em outras classes aí um pouco mais sobre o cuento. A ver, um cuento é a narração de uma história imaginária que pode estar basada ou não em hechos reais. Pode manifestar-se de maneira escrita ou oral. A palavra cuento proviene do latim e significa contar. Pode estar narrado em primeira ou terceira persona. Mantiene a mesma estrutura que uma novela. Tem uma introdução, um nudo e um desenlace. A diferença da novela é uma narração breve, com trama simples e poucos personagens. Então, olha lá, o que significa? Quais são as características desse gênero conto? Um conto é uma narração, né, de uma história imaginária que pode ser ou não baseada em fatos reais. Ela pode se manifestar tanto de maneira escrita como oral. Se a gente for pensar muito tempo atrás, muitos e muitos anos atrás, o conto era muito mais oralizado, né? Utilizava-se a oralidade e não a escrita, não se fazia o registro. Tranquilo? E a palavra conto, ela provém do latim e significa contar. Tranquilo? Pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa. A questão do narrador. É o narrador personagem, então primeira pessoa, ou é o narrador onisciente? Aquele que não participa da história, mas sabe tudo sobre a história. Por isso, é narrado em terceira pessoa. Então temos o narrador personagem, primeira persona, narrador onisciente, terceira pessoa. Ele não participa da história, mas é aquele que sabe tudo da história. Tranquilo? Mantém a mesma estrutura de uma novela. Seria lá Maria del Barrio? Não, a novela aqui não é nesse contexto. Novela seria o romance, né? Então, o conto ele tem a mesma estrutura do romance. Qual é a estrutura? Tem uma introdução, este nudo significa que há um desenvolvimento da história, um desarrollo e um desenlace, ou seja, um final. E qual que é a diferença entre a novela e o conto? O conto ele é muito mais curto, ele tem uma trama simples e apresenta poucos personagens, justamente pela sua extensão, né? É algo curto, então não tem como se prolongar, ter muitos personagens e apresentar cada um deles com características e tal. Tranquilo? Muito bem. Pode abarcar uma infinidade de temáticas ou subgêneros, como fantásticos, infantiles, policiais, realistas, cômicos, de terror, de hadas ou de mistério, entre outros. Então existe aí o conto uma infinidade mesmo de temática e subgêneros, porque a gente tem o conto infantil, a gente tem contos de terror, a gente tem contos policiais e assim por diante. Quais são os elementos aí de um conto? Os personagens, el narrador onisciente, narrador personagem, as ações aí que vão acontecer no decorrer aí da história, a atmosfera, o ambiente, o tempo que se passa lá, história. Tranquilo? Estes são os elementos do cuento. A ver? Muito bem, então diante dessas características que nós analisamos e vocês já viram ao largo de outras classes, vão aí assinalar B para verdadeiro, o F para falso, com base aí nas características do gênero cuento. Então aqui nós temos, pode ser escrito oral, é narrado solamente em primeira persona, abarca uma infinidade de temáticas e a estrutura do cuento é a mesma que em la novela. Então, essas 4 aí afirmativas vocês vão colocar verdadeiro ou falso de acordo com a característica. Na sequência, já voltamos com a resposta.
Volvemos. Vamos a pensar e refletir juntos, se vocês marcaram certo aí, de acordo com as características do gênero conto. Muito bem, pode ser escrito ou oral. O conto, ele pode ser escrito ou oral? Sim, né? Pode ser tanto aí registrado, quanto a gente pode somente ouvir, então é verdadeiro. É narrado solamente em primeira persona? Então é escrito somente em primeira pessoa? Claro que não. Nós vimos que tem lá o narrador personagem, mas também pode ter aquele narrador onisciente, aquele narrador que ele não participa da história, mas sabe tudo. Então não pode ser essa aí verdadeira, por causa da palavra solamente, quer dizer somente. Então é falsa. Abarca uma infinidade de temáticas? Sim, abarca uma infinidade de temáticas, porque ele pode ser conto policial, pode ser conto de terror, conto infantil, conto de fadas, ou seja, uma infinidade mesmo de possibilidades e temáticas. Então, verdadeiro. La estrutura del cuento es la misma que la novela? A ver, será que é a mesma? Também, porque assim como na novela, o conto ele apresenta uma introdução, ele apresenta um desenvolvimento, um nudo que nós outros chamamos em espanhol, e um desenlace, ou seja, um final. Tranquilo? Então temos aí verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. Tranquilo? Vamos dar sequência aí? Então eu quero que vocês observem. Eu retirei aí frases daqueles fragmentos dos contos que nós analisamos, que nós lemos, e que vocês observem algo muito recorrente aqui. Em um país muito lejano, vivia uma bela princesita que tinha uma madrastra, la reina muy vanidosa. La madrastra le perguntava a su espejo mágico e este respondia. Havia uma vez uma joven muito bela. Era a joven que nascia os trabalhos mais duros da casa. Quero que vocês observem em vermelho aqui. Olha lá, eu tenho lá o verbo vivia, eu tenho o verbo tinha, eu tenho o verbo perguntava, eu tenho o verbo respondia, havia, era e hacia. E o que esses verbos aí que estão marcados em vermelhos, destacados, eles têm em comum? Todos esses verbos que estão destacados apresentam ações no passado, algo que já aconteceu, certo? Muito bem, e é muito característico quando a gente lê contos, principalmente esses contos infantis, é muito comum ter aí verbos no passado, porque é algo que já aconteceu, que está sendo contado. Então é muito comum termos aí verbos no passado. Era, tinha, vivia, perguntava. Tranquilo? Muito bem. Então, diante disso, o que eu quero que vocês façam? Na verdade, são 2 exercícios aqui em um. 2 em 1 no exercício 5. Primeira coisa que vocês vão fazer. Lê o fragmento do cuento infantil e utiliza os verbos para completar os huecos. Então, você vai ler esse fragmento, repare que aqui nós temos alguns espaços e você vai preencher de acordo com o verbo adequado. Esses verbos, trabalhava, vivia, andava e eram, eles já estão conjugados. Então, você vai só ter que encaixar. Então, essa é a primeira etapa do exercício. A outra etapa é vocês identificarem a que conto se refere este fragmento. Então, vocês vão ler e vão identificar a que conto se refere. Então, olha lá. Era el corazón del bosque. 3 cerditos, que hermanos. El lobo sempre perseguindo-los para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja. El mediano, ou seja, o do meio, construiu uma casita de madeira. El maior em sua casa de ladrilho. Então, lembrando, são 2 em 1. Vocês vão encaixar os verbos correspondentes e identificar a que conto esse fragmento pertence. Reflitam aí, registrem no caderno e a gente já volta na sequência.
Listo? Conseguiram identificar que verbos são esses, encaixar ali dentro do fragmento, identificar a que conto pertence? Vamos sair? Muito bem. Era el coração del bosque. Viviam três cerditos, três porquinhos, que eram hermanos, ou seja, irmãos. El lobo sempre andava persiguiendo-los para comérselos. Quem? Los cerditos. Para escapar del lobo, los cerditos decidiram hacer-se uma casa. Ele pequeno, ou seja, o menor, o mais novinho, lá hizo de parra. O que é parra? Palha, então fez uma casa de palha. Ele mediano, ou seja, o irmão do meio, construiu uma casita de madeira. Então construiu uma casinha de madeira. E ele maior, el hermano mayor, ou seja, mais viejo, trabalhava em sua casa de ladrilho. Então nós temos aí uma casa hecha de parra, que é palha, uma casa hecha de madeira, tranquilo, e uma casa hecha de ladrilho. O que é ladrilho? Tijolo. Ladrilho significa tijolo, ou seja, de alvenaria. Certo? Então eu encaixei os verbos. Viviam, eram, andava e trabalhava. E aqui, quanto este fragmento se refere? Este cuento aqui que esse fragmento se refere a que conto? Os três cerditos, ou seja, os três porquinhos. Identificaram aí? Lembraram dessa história? Muito bem, então vamos para a nossa sexta atividade. O que temos aí nessa atividade? Lê o fragmento abaixo e destaca os verbos que indicam ações passadas. Então, diferente do exercício anterior que vocês encaixaram os verbos, eu já dei os verbos, aqui vocês vão identificar os verbos, ações que estão no passado. Então, leiam esse fragmento, identifiquem aí, façam um registro no caderno de vocês e a gente volta na sequência.
vamos ler esse fragmento e vamos identificar aí os verbos. Éramos muito pobres. Muitas vezes não tínhamos nem que comer, não tínhamos dinheiro para comprar juguetes e roupa e mis padres sofriam muito por isso. Minha irmã e eu recoletávamos frutas silvestres que nos serviam de alimento e também para vendê-las no pueblo. E algumas vezes teníamos que caminhar muito para encontrá-las. Na verdade, esse fragmento é aquele relato que nós vimos no comecinho da aula, né, que contava a história do João e Maria. Então, eu trouxe para vocês como forma de exercício agora para identificar os verbos aí, ações que ocorreram no passado. E que verbos são esses? Éramos, teníamos, que aparece 2 vezes na sequência, sofriam, recolectávamos, então recolhíamos, serviam e novamente o teníamos. Esses são os verbos que apresentam ações no passado. Tranquilo? Muito bem. Então, estamos quase chegando aí ao final da nossa aula, o nosso quiz. Então, a respeito do gênero cuento, é correto afirmar que eu dou 2 alternativas e uma delas é a certa. Identifique. E 2, señala a alternativa que apresenta uma ação no passado. Será a alternativa A ou a alternativa B que traz uma ação no passado? Pense e reflita um pouquinho e já volvemos. Volvemos. E aí, conseguiram identificar qual aspecto aí a respeito do gênero conto está correto? A ver, el cuento é um texto extenso e por ello lleva em sua narrativa muitas descrições, ou el cuento se difere de outras narrativas por apresentar um texto corto, breve e com poucos personagens. Nós hemos visto que el cuento é uma narrativa corta, não? Então, não apresenta aí muitas ações e tampouco muitos personagens. Então, a alternativa correta é a alternativa B. El cuento se difere de outras narrativas por apresentar um texto corto, breve e com poucos personagens. E a alternativa que apresenta uma ação no passado é a alternativa A. Por quê? Caperucita Roja caminhava, ou seja, caminhava pelo bosque. A alternativa B, Caperucita Roja camina por el bosque, é algo no presente, caminha, tranquilo? E a gente está buscando algo do passado. Muito bem, então estamos quase chegando ao fim da nossa aula, que aprendemos hoje, contando um cuento. Qual é o gênero cuento infantil, suas características. Hemos trabajado aí alguns fragmentos de cuentos infantiles, a parte do léxico, ¿tá bien? Muy bien.
E colorín colorado, esta clase se ha acabado y algunos cuentos hemos estudiado. Buen estudio, yo me quedo aquí. Hasta la próxima clase. Nos vemos.